Fala, rapaziada, ligada aqui no canal do Rockston. Estamos de volta, né, para falar do Clássico Rei pela Copa do Brasil, oitavas de final. Deu tricolor 2-0. Fortaleza foi o mandante desse primeiro clássico pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2022. Dois gols de Iago Pikachu, 2-0 em cima do Ceará. Um Castelão que contou com a presença da maioria de torcedores tricolores. Os alvinegros estiveram em minoria e estarão em maioria no próximo jogo, onde o mandante será o Ceará. O mandante primeiro foi o Fortaleza. E a torcida tricolor saiu comemorando os 2-0 em cima do Ceará. O Vojvoda surpreendeu, com certeza, o Marquinhos Santos com uma escalação bem diferente. E o Fortaleza parece que entendeu aí a missão e entendeu aí o recado do treinador. Comprou bem a ideia do treinador para esse jogo. A estratégia de se desconectar de um campeonato onde o time não vai bem, que é o Campeonato Brasileiro, e se conectar em uma competição de mata-mata, onde o time não precisa de uma sequência de bons resultados para se classificar. Basta jogar bem uma partida e a outra, jogar com o regulamento, quem sabe, talvez o Vojvoda não queira isso, não é muito estilo dele, jogar pelo empate, fez 2-0, é matar no primeiro jogo e administrar no segundo, é isso que eu quero falar, até porque vai demorar esse confronto, o confronto próximo acontecerá no próximo dia 13 de julho, e o Vojvoda, o Ceará costuma jogar com 3 volantes, mas isso, o torcedor já sabe, acho que acompanha o futebol, a evolução do futebol, que antigamente quando se jogava com 3 volantes, o treinador era chamado de retranqueiro, porque os volantes não necessariamente sabiam sair para o jogo, tinham boa técnica, apenas desarmar. Hoje não, hoje a gente até classifica o volante como meio-campista, aquele volante carregador de piano chamado, você pode ter um ou outro no elenco, mas a grande maioria tem que saber jogar. E o Ceará, desde o Dorival Júnior, apresentou esse modelo de jogo com 3 volantes que sabem jogar. O Lindoso, o Richardson e o Richard. O Richard é um pouco mais adiantado, que é o meio-campista grandalhão e com pouca mobilidade. Eu acho ele lentão, mas o Dorival adiantava ele um pouco ali como elemento surpresa para aparecer na área, aproveitando a estatura do jogador e também aproveitando a boa técnica. Ele tem técnica, apesar de ser lento, mas ele tem uma boa técnica para trocar figurinhas ali com a linha de frente do ataque. Mas aí o Fernando Sobral acabou se recuperando da contusão. E o Sobral tem mostrado a cada jogo desde que voltou de que não pode sobrar nesse time. E eu acredito que foi um grande equívoco do Marquinhos Santos não ter colocado o Fernando Sobral como titular nesse jogo. Poderia ser na vaga de qualquer um, desde que ele fosse titular. Mas eu sacaria o Richard, justamente porque é o volante de menos mobilidade. O Sobral é um jogador que tem uma saúde de vaca premiada, como diriam os mais antigos. Ele tem muita intensidade para ir ao ataque, tem mobilidade, tem força e está mais entrosado com o Vina. O Vina hoje esteve muito órfão, com a falta ali do Mendonça, a falta de um Lima também, com mais ritmo de jogo, que é um jogador que está voltando do departamento médico, tem que melhorar o condicionamento físico, o ritmo de jogo. O Clebão é aquele jogador mais limitado. Então o Vina esteve muito solitário hoje, porque com a escalação dos 3 volantes do Fortaleza, deram trabalho para que os volantes do Ceará marcassem, apesar de serem volantes, mas volantes que saem para o jogo. Uma partidaça aí do Ronald, que entrou para substituir o Lucas Lima, aí onde foi a surpresa do Vojvoda, uma das, porque a outra foi sacar o principal atacante, que foi o Moisés, que ficou no banco de reservas, e colocar o Robson para formar um ataque com o Moisés. E dessa vez, o Vojvoda não colocou nem Landázuri e nem Matheus Jussa no time titular. Aquela conversa com a torcida parece que surtiu efeito. O torcedor fez o Vojvoda ver que não é por aí. Contar com jogadores que atrapalham o time. E esses jogadores, curiosamente, estão entregues ao departamento médico. E eu fico sem saber se acredito ou não se esses caras estão realmente no departamento médico. Tudo bem, o departamento médico tem grandes profissionais, tem nome a zelar, vamos dar esse crédito para eles. Mas depois de muita pressão, os caras ficaram fora até mesmo da relação dos atletas que vão para o jogo. Fortaleza entrou com a missão de derrotar o seu maior adversário, mas
teve uma intranquilidade no primeiro tempo. Errava saída de bola, o Tite andou falhando, o Zé Wellison, o Ronald também, e o Ceará não soube aproveitar. O Ceará ficava com a bola, mas não conseguia finalizar com qualidade. Teve a finalização do Richard no primeiro tempo, que o Boeck fez uma excelente defesa. Um destaque aí à parte desse time do Fortaleza foi o seu goleiro nesse clássico, novamente brilhando ali com defesas importantes. Apagado das luzes também, o Ceará já estava perdendo 2-0. O Luiz Otávio cabeceou uma bola também lá, e ele também praticou uma defesaça, apesar de que parece que o lance já tinha sido marcado uma irregularidade. O árbitro, que foi muito criticado pelos dois clubes, na minha opinião, fez uma boa arbitragem, né? Tomou conta do jogo, não deixou a violência em nenhum momento lhe tirar ali o comando da partida, aplicou cartões amarelos ali para vários jogadores dos dois times, né? E manteve o controle do jogo. Acredito que nem Ceará, nem Fortaleza, suas diretorias, seus torcedores tenham que reclamar dessa arbitragem, né? O Fortaleza já pediu para tirar o Wagner Magalhães de um jogo seu, foi atendido pela CBF. Dessa vez o Ceará pediu para tirar desse jogo e a CBF acabou não aceitando. É um árbitro que não agrada nenhum nem outro. Mas hoje acredito que não tenho que falar da arbitragem, né? Tudo que aconteceu, o pênalti existiu, foi bem marcado, não teve nenhum lance polêmico assim que pudesse desfavorecer o Ceará no ataque, não vi isso, não consegui enxergar, né? Então foi uma arbitragem muito boa. Voltando a falar do jogo, o Fortaleza conseguiu levar o jogo para o intervalo, e depois, na conversa de intervalo, de vestiário dos treinadores, acredito que o recado mais bem dado foi do treinador argentino, o Vojvoda do Fortaleza. Eu acho muito mais treinador do que o Marquinhos Santos, né? Acho que o Ceará mereceria um comandante melhor. O Marquinhos é bom técnico, mas eu acho que o Ceará ele está um patamar mais acima do que é o Marquinhos Santos hoje. Mas ok, tá aí, a gente torce para que o profissional dê certo em um clube do futebol cearense. O Marquinhos está aí no comando do Ceará, o terceiro jogo que o time não marca gols, né? Então, esse é um grande desafio para ele tentar superar. A gente até brincava a situação do Fábio Carille quando assumiu o Santos, agora há pouco, né? Depois passou pelo Atlético Paranaense e hoje está no futebol japonês. Mas o time passou 5 jogos sem marcar gols, né? E isso aí, para qualquer treinador, é horrível, né? As pressões começam, né? E é o terceiro jogo que o Marquinhos está no comando técnico do Ceará e o time não marca gols. Coincidentemente, são 3 jogos que ele não pode contar com o principal atacante do time, o Mendonça. Mas é muito pouco, né? Ceará e Fortaleza ficarem dependendo dos gols do Mendonça e o Fortaleza dos gols do Pikachu. O Silvio Romero hoje fez uma partida mais tática, né? Como segurando os zagueiros do Ceará, abrindo espaço para que o Pikachu passasse ali pela direita, para que o Moisés passasse pela esquerda, prendendo ali os zagueiros. Ele teve uma excelente chance no segundo tempo, mas o goleiro do Ceará praticou uma excelente defesa, né? Os goleiros trabalharam bem nesse clássico, mas o Romero ainda deve, né, aquele golzinho, né, que foi contratado com pompa de artilheiro. Já 2 jogos que a bola chega e ele não consegue guardar. Contra o América Mineiro também a bola chegou e ele não conseguiu vencer o goleiro do América. E acabou sendo substituído pelo De Pietri, que entrou, é um garoto que tem muito a evoluir também, a torcida não tem muita paciência com ele, mas como o Vojvoda falou, o elenco está curto, então vai ter suas oportunidades o De Pietri. Não entendo o Vojvoda, ele leva o David da Hora, um jogador que foi contratado junto ao Vitória da Bahia, e o cara fica ali esquentando o banco. Todo mundo tem oportunidades nesse time, mas o David da Hora não tem. Mas chegou a hora do Abraão entrar no time, né? Ele deu chance finalmente para que o zagueiro pudesse entrar no jogo. No finalzinho, mas já é um começo. Para quem não se rendia e deixava o cara lá esquentando também o banco de reservas, dessa vez entrou. Mas uma das entradas mais importantes do Fortaleza no segundo tempo foi a entrada do Lucas Lima. Ele entrou e fez a jogada que redundou na penalidade em cima do Pikachu. Ali pela esquerda, ele conseguiu realizar um cruzamento bem semelhante ao gol, a jogada do gol contra o América Mineiro. Quase do mesmo ângulo ali, ele conseguiu virar e acertar um cruzamento. O Pikachu, a bola sobrou para o Pikachu, que tentou driblar o goleiro, e o goleiro acabou cometendo a penalidade ali quase na linha de fundo. Pênalti incontestável. As imagens foram claras ali, o Ceará reclamou, mas sem razão.
Pikachu foi para a bola, já aos 38 minutos, e aquela batida de segurança, né? No meio do gol, o goleiro acabou caindo para a direita, o Pikachu deu ali no meio do gol, e o segundo gol do Fortaleza era marcado, matava o jogo ali. O Ceará realmente não jogou bem no segundo tempo, as mudanças que o Marquinhos proferiu na equipe, mexeu e não surtiu efeito. Matheus Peixoto entrou no lugar ali do Clebão. O Clebão se movimentou até melhor do que o Matheus Peixoto, jogador visivelmente fora de forma. Foi um erro do Ceará, né? Infelizmente até aqui, né? Contratar esse jogador que está fora de forma. O Ceará precisa contratar um artilheiro mais pronto para chegar e dominar ali aquela posição. Está procurando no mercado ali, né? Foi até aqui só prejuízo com o Matheus Peixoto, jogador que chegou machucado, que não jogava desde novembro e que não acrescentou absolutamente nada nesse ataque do Ceará. Entrou ali o Fernando Sobral no segundo tempo, no momento em que o Ceará, não diria que estava dominado, mas o time estava meio perdido, não conseguia conectar, concatenar nenhuma jogada ali de transição do meio campo. O Sobral entrou com disposição, mas não conseguiu trocar figurinhas com o Vina. O Vina teve uma atuação apagada no segundo tempo. O Fortaleza encaixou a marcação também no segundo tempo, depois que fez o gol, baixou as linhas, o Ceará pressionava, mas finalizou pouco. Numa delas, o Boeck praticou também outra defesaça. E depois, o gol do Pikachu, né, de pênalti, como eu falei, aos 38, matou o jogo. O Ceará ainda tentou de longe com o Vitor Luiz, que entrou no segundo tempo, no lugar do Bruno Pacheco. O Ceará caiu de produção no segundo tempo. Seus laterais também caíram de produção, o Nino pela direita e o Bruno Pacheco, que é um bom jogador também, não conseguiu jogar bem. O Marquinhos tentou colocar o Eric também, que voltou a não brilhar, né? O Eric tem chances, mas não consegue mostrar um bom futebol, que relembra aquele Eric na época do Clube Náutico Capibaribe, onde ele era o principal jogador, de longe. Yuri Castilho também entrou nervoso, tomou cartão amarelo, né? Não mostrou o futebol que ele mostrou no último jogo do Ceará, com disposição, ajudando, apesar do 0-0. Merecia uma sequência, o treinador deixou ele no banco de reserva novamente, talvez por ser o clássico, e confiar em outros jogadores na linha de frente, como o Lima, o Clebão e o Vina, mas não entrou bem. O Ceará não se achou no segundo tempo, e o Fortaleza foi mais consistente. Foi o time que conseguiu ser o time mais imponente. E futebol não tem justiça, né? Futebol você tem que ser efetivo, efetividade, né? O Fortaleza foi mais efetivo e conseguiu fazer 2 gols no segundo tempo e levar essa vantagem para a segunda partida, né? Uma vantagem considerável, mas não pode se acomodar. O Ceará tem elenco e tem time para, pelo menos, na minha opinião, empatar esse desafio e levar para as penalidades. Tem que caprichar mais nas finalizações. O Fortaleza foi feliz no primeiro jogo, mas o Ceará não está morto não. Mas o Fortaleza tem uma vantagem considerável para a segunda partida. As equipes voltam agora as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vai enfrentar um jogo difícil contra o Atlético Mineiro na casa do adversário. O Atlético esteve muito ocupado nesse primeiro semana, enfrentando o Flamengo pela Copa do Brasil. Acabou vencendo mais uma vez a equipe carioca por 2-1. O time está desgastado, mas tem um elenco superior do Fortaleza, que também está desgastado e tem uma viagem. Mas o Fortaleza tem que tentar conseguir um bom resultado lá contra o Atlético Mineiro. Outro Atlético está no caminho da outra equipe. O Ceará enfrenta o Atlético Goianiense, jogando no Castelão. E o Alvinegro deve aí uma vitória ainda no Campeonato Brasileiro como mandante. Historicamente, o Ceará costuma se dar bem enfrentando o Atlético Goianiense, que também esteve ocupado no meio de semana com a Copa do Brasil, enfrentando o seu arquirrival, o Goiás. O jogo foi 0-0. O time também vem desgastado, assim como o Ceará vem desgastado de um clássico, mas o Atlético tem uma viagem, né? O Ceará, pelo menos, vai jogar em casa e vamos ver se sai o primeiro gol aí da era Marquinhos Santos sobre o comando técnico do Ceará e sai a primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro. O Ceará venceu apenas 3 jogos, muito pouco, 7 empates, 3 derrotas. Está na hora de vencer diante do seu torcedor para tentar acalmar um pouco aí o torcedor alvinegro, que saiu chateado na noite desta quarta-feira do Castelão com a derrota por 2-0 para o time do Fortaleza. Iago Pikachu, aos 7 minutos do segundo tempo, e cobrando pênalti aos 38 minutos também da segunda etapa. Se inscreve no canal, é de graça,
você não paga nada e fortalece aí o canal do Rockston. E deixa aquele like maroto, aquela curtida também, esmaga aí aquela curtida, que vai nos ajudar bastante para que o nosso vídeo possa chegar para mais torcedores. Valeu, galera, tamo juntasso.